Bom, a gente volta a falar sobre a situação do deputado federal Deltan Dallagnol. Como informamos há pouco, o plenário do TSE decidiu, por unanimidade, derrubar o registro da candidatura e cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, o ex-procurador que coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. A cassação foi decidida com base na lei da ficha limpa. Para a gente entender melhor, está na linha conosco o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Obrigada por nos atender mais uma vez. Doutor, começo pedindo para que o senhor explique aos nossos ouvintes essas questões técnicas, né? O que motivou essa decisão? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Débora. Sempre uma alegria falar com você. Boa tarde, Fábio, Boa com tarde. todos os amigos da Band News FM. Então vamos lá, sob o ponto de vista jurídico, técnico, a alegação, a acusação é que o deputado Deltan estaria enquadrado na letra Q de queijo, da lei da ficha limpa. E o que diz essa letra Q? Os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, para serem candidatos, têm que pedir exoneração. E essa exoneração não pode acontecer na pendência de processo administrativo disciplinar. É exatamente o que fala a lei, é exatamente a letra da lei. Se os nossos internautas, telespectadores, ouvintes forem lá, está escrito lá, pendência de processo administrativo disciplinar. E o que decidiu o TSE? Que muito embora ele tenha pedido exoneração antes da existência de processo administrativo disciplinar, porque só existiam 15 representações, não eram processos ainda, como ele saiu muito tempo antes do que ele precisava, Débora, isso significou para ele, para o Deltan, um abuso do direito e uma tentativa de burlar essa lei da ficha limpa. Por isso é que houve a cassação do registro. O fundamento mais importante, trocando em miúdos, é esse. Agora, doutor Rolo, quem critica a decisão do TSE diz justamente isso, que talvez tenha sido uma decisão subjetiva. Em cima disso, né, o Deltan Dallagnol teria de deixar o Ministério Público 6 meses antes das eleições. Optou por deixar, por pedir a exoneração, 11 meses antes. Havia esses processos administrativos correndo, esses procedimentos administrativos, melhor dizendo, correndo, que poderiam gerar processos. E aí, no entendimento da corte, ele teria levado vantagem porque pediu a exoneração 5 meses antes do que o prazo legal, né? Que ele teria de 6 meses. E por isso chegaram à conclusão que realmente ele saiu antes, para não ter de enfrentar esses procedimentos administrativos. Foi uma decisão subjetiva? É isso que os que criticam dizem. Nessa parte, dá para dizer que foi subjetiva? Sim, Fábio, eu vou tentar esmiuçar isso um pouco. Uma parte objetiva é muito clara, não existiam processos administrativos pendentes, isso é muito claro, e o acórdão fala isso. Mas como ele saiu 5 meses a mais do que precisava, aí tem algum subjetivismo. Eu acho que o sujeito pode abandonar a carreira, pedir exoneração a hora que ele quiser, 5 meses antes dos 6 meses, ou 4 meses, ou 3 meses, ou na véspera. Eu acho que isso é uma decisão pessoal, particular de cada um. Aí tem um pouquinho de subjetivismo, porque o TSE entendeu, por unanimidade, que esta motivação de sair 5 meses antes dos 6, que dá os 11 meses, foi para enganar a aplicação da lei da ficha limpa, foi para evitar, para fugir, porque o entendimento do TSE é que essas 15 representações, esses 15 protocolados, pedidos de providência, não sei o nome de todas as 15, fatalmente iriam virar processos disciplinares. Se não fossem os 15, meia dúzia, 5, 4, então ele ficaria inelegível. Então, ao sair antes, 11 meses antes, ele fez isso para fugir. E aí o TSE entendeu que isso é um abuso de direito, e nesse ponto eu acho que dá para esses críticos terem razão, sim. E eventual recurso que ele vai formular com certeza, primeiro embargos de declaração no próprio TSE e depois recurso extraordinário, ele vai argumentar assim, e aí vai ter um novo julgamento. O doutor, para a gente entender, ele fica inelegível a partir de agora? Isso tem um prazo? É por um período? Como que vale? Porque o próprio Deltan se pronunciou, falou que está sendo vítima de perseguição, de uma vingança sem precedentes. A gente está falando do deputado federal mais votado do Paraná em 2022, né? Como é que fica a situação dele a partir dessa cassação?
A parte da vingança, a parte da perseguição, né? Estão usando a Lava Jato para vingança, ou sei lá o quê. Isso é uma manifestação política. Eu acho que aí não me cabe entrar nisso, é um direito que ele tem, enquanto deputado que perdeu o mandato, dizer que está sendo perseguido politicamente, e aí o eleitor vai fazer o juízo de valor. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Débora, a lei fala, mesmo a letra Q, de queijo, fala que ele fica inelegível por 8 anos, né? A partir da eleição, 8 anos. Então, ele não pode ser candidato em 24, em 26, em 28, né? 2022 mais 8 vai dar 2030, até 2030. Então, também, além de ter o registro cassado, que gera como consequência a cassação do mandato, ele fica inelegível por 8 anos, como acontece com todos os outros que são punidos com base na lei da ficha limpa. Agora, se é justo ou se não é justo, é questão dos juízes, mas eu acho que, como falou o Fábio, né, acho que tem espaço para dizer que houve algum subjetivismo, sim. Ele pode recorrer da decisão? Pode. Num primeiro momento, cabe recurso para o próprio TSE, que a gente chama de embargos de declaração, para esclarecer algum ponto lá do acórdão. O acordo, inclusive, foi disponibilizado ontem mesmo. Ontem à noite a gente já teve, além do relator ter lido uma boa parte do acordo, depois o texto foi disponibilizado ontem mesmo. Então, dá para entrar com um recurso chamado embargos de declaração para o próprio TSE, então são os mesmos ministros que julgam, e depois do julgamento, se houver embargos, ele pode entrar com recurso extraordinário lá no STF. E também existem aí divergências, Fábio, sobre o cabimento do recurso extraordinário. Por quê? Recurso extraordinário cabe quando envolve matéria constitucional, e a lei da ficha limpa não é matéria constitucional. Então, tem uma corrente que vai dizer não cabe recurso extraordinário porque não é matéria constitucional. Mas tem outra corrente que vai dizer que o que foi discutido lá é a elegibilidade dele. E existem vários acórdãos do próprio TSE que dizem que elegibilidade é direito fundamental. E direito fundamental está na Constituição. E, portanto, cabe recurso extraordinário com base nisso. Então, até nesse ponto, vai ter gente que entende que cabe e vai ter gente que entende que não cabe. Doutor Rolo, a partir da cassação de ontem, ele já é um ex-deputado ou a gente tem de esperar qualquer tipo de recurso se esgotar? No voto do relator, ele foi muito claro, ele disse que essa decisão tem que ser cumprida imediatamente, e ele ainda falou, independentemente da publicação do acórdão, e o ministro Alexandre de Moraes, quando foi proclamar o resultado, reforçou isso, comunique-se imediatamente o TRE do Paraná para cumprimento imediato da decisão. Então, eu entendo que a partir do julgamento de ontem, então a partir de hoje, ele já não é mais deputado, a decisão já está valendo, não é mais deputado. Agora, lógico, tem que desocupar o gabinete, o TRE vai chamar, né, diplomar o primeiro suplente pega o avião lá em Curitiba, né, no Paraná, não sei de onde ele é exatamente, que cidade, vai para Brasília tomar posse, isso vai levar alguns dias, mas para efeito de ser deputado e participar das sessões, hoje ele já não é mais deputado. Doutor Rolo, para a gente encerrar, uma questão técnica, né? Porque o próprio Deltan Dallagnol e os apoiadores de Dallagnol nas redes sociais dizem o seguinte: acalaram as vozes de mais de 300 mil paranaenses que votaram no deputado e confiaram ao deputado esse mandato. Mas, na prática, e eu queria que o senhor confirmasse isso ou não, na eleição para deputado, de fato, o eleitor vota no partido, embora coloque ali o nome do deputado ou o número do deputado preferencial para ele. E só depois dos votos dados aos partidos é que os partidos distribuem as vagas para os deputados mais bem colocados dentro da legenda. É isso, né? De fato, a cadeira pertence ao partido, né? Tá perfeita a sua colocação, Fábio. Vamos lembrar, o próprio STF já decidiu lá atrás que o mandato pertence ao partido. Já está decidido isso pelo STF já faz tempo. E não dá para dizer, por isso que eu falo, é uma manifestação política, ele tem o direito de dizer isso. Que os votos foram jogados fora, porque também no acórdão ficou decidido, os votos são contados para a legenda, para o partido, e é com base nesses 340 e tantos mil votos que o suplente vai assumir, porque se fossem anulados os votos, esse suplente talvez não tivesse o direito de assumir. Então, como os votos estão contados, então não jogou fora os votos desses 340 e tantos mil eleitores, é que o suplente vai assumir. Mas ele faz a manifestação política, calaram milhões de brasileiros. Tudo
também, é o jus esperneandi que ele tem direito. Agora, também para terminar o meu raciocínio, Fábio, preocupa, a gente vive num Estado democrático de direito, os poderes têm que funcionar harmonicamente, independentemente entre si, executivo, legislativo e judiciário, preocupa exageros de qualquer um deles. Então, preocupa algum exagero do Poder Judiciário também. Então, talvez a maioria entenda que houve um exagero nessa cassação, e se isso for correto, se esse entendimento estiver correto, a gente tem que trabalhar para que o trem volte para os trilhos, né? Que não aconteçam exageros. Mas se ficar entendido que a decisão está correta, vai valer para todo mundo. Lei da ficha limpa tem que ser aplicada para todo mundo. Então, tem processo em andamento, não tem processo, vai valer para o Deltan e vai valer para todos os próximos. Muito bem. Advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Obrigada pela atenção com o ouvinte da Band News FM mais uma vez. Um bom trabalho. Boa tarde. Eu que agradeço, Débora, Fábio, mais uma vez. Um bom trabalho, uma boa tarde para vocês e para todos os ouvintes da Band FM. Obrigado, doutor Rolo. 1h31.